Oi, gente, tudo bem? Macanal na voz aqui novamente. É um imenso prazer ter você aqui comigo. E hoje eu queria fazer um vídeo onde eu queria mostrar os benefícios da leitura. Por que que a leitura ela é importante nos dias atuais, por ela ser um entretenimento ativo, o porquê que a leitura pode mudar a sua vida em certos pontos e por que você está dormindo no ponto se você não está lendo agora. Bom, gente, tudo bem com vocês? Eu fico muito feliz que você esteja aqui nesse vídeo comigo. Caso você curta esse tipo de conteúdo, não esquece de deixar o seu like ou o seu comentário. E hoje é um vídeo rápido falando sobre a importância da leitura e o porquê que a gente deve ler. O que que acontece, né? Por que que tem ficado meio cool, né? Dizer que eu leio, eu curto, eu tô dentro da leitura e tal. O que que acontece? Pensa aí na sua vida relacionado aos entretenimentos. A gente tem o celular, a TV, os filmes, mas tudo é a partir de uma tela. E esses entretenimentos, quando a gente passa por eles, existe uma nomenclatura que a gente chama de entretenimento passivo. O que é um entretenimento passivo? O audiovisual nos traz todas as necessidades para a gente poder passar o tempo. Então a gente tem já um enredo elaborado, uma estrutura, uma voz, uma imagem, e tudo que é passado para você, a mensagem que é passada para você é que você relaxe, entenda a situação. É, uma historinha pode ser contada, um ponto político, qualquer algo assim do tipo, e você acaba tendo um passar de tempo, um entretenimento, mas você não conseguiu estimular outros pontos do seu cérebro que poderia ser melhor. E aqui não é uma crítica à televisão, aos reels, aos shorts ou às coisas que englobam a semicultura. Eu acho que é importante a gente não ter somente a tela ela como entretenimento. Eu acho que é importante a gente ter, sem sombra de dúvidas, outros tipos de mecanismo para a gente estimular o nosso cérebro com realidades, estimular a nossa imaginação com outras realidades, abocanhar o máximo possível de palavras da nossa língua que é tão rica e a gente conseguir entender analogamente certas coisas, substantivos e tudo mais. E a gente ter conhecimento sobre as coisas da vida. Muitos ensinamentos que são passados pra gente foram passados por livros. E se você não leu o livro, você assistiu uma opinião de uma pessoa, muitas vezes a opinião daquela pessoa pode estar correta sobre a sinopse do livro, o resumo, mas você não vai ter o entendimento completo sobre a obra. É tipo assim, analogamente falando. Imagina que você viajou para Paris. Você é brasileiro e viajou para Paris. E você andou pelos arredores do Museu do Louvre. E eu nunca viajei para Paris. E eu vejo pelo Google Maps os arredores do Louvre. Quem você acha que é mais preparado para falar sobre os arredores do Museu do Louvre? É óbvio que é você que viajou, porque eu vi por uma tela. Eu estava dentro de um ambiente fechado, eu estava em outra realidade, em outro cômodo. Eu não estava sentindo o vento, eu não estava ouvindo as pessoas que estavam falando em francês ao meu redor, eu não estava sentindo a temperatura, eu não estava sentindo o cheiro de outras coisas. Você tem um entendimento muito mais real sobre ter estado andado nas ruas aos arredores do Louvre do que eu que vi só por internet. Entenda que esse tipo de realidade a gente também coloca analogamente entre os livros e a televisão. Um entretenimento ativo, onde você lê e estimula a imaginação, é muito mais vantajoso para a sua vida do que um entretenimento passivo, onde você só consegue assistir e analisar criticamente os detalhes que estão sendo apresentados para você. E novamente, aqui não é uma crítica à televisão ou aos rios ou os entretenimentos passivos que a gente tem. Mas é muito pouco, é reducionista a gente achar que só os entretenimentos, só os vídeos no YouTube, só os reels, os shorts vão ser suficiente para angariar meu conhecimento sobre cultura. E aqui vai um ponto importante, meio adorniano, meio não, né? Um ponto importante, vindo do Adorno também, tô tentando ser o mais adorniano possível, onde
A semicultura, ela tem um erro muito trágico ultimamente, que é assim, ó. Vamos supor que você nunca leu esse livro aqui, ó. Meditações do Marco Aurélio, que eu vou falar sobre ele depois. E aí você quer saber algumas passagens porque você gosta de estoicismo, você é um cara que está tentando mudar, ou uma mulher que está tentando mudar seus pensamentos, sua integridade com a natureza e tal. E aí você vê certos pontos no chat GPT, ou vê uma pessoa como eu, influenciadora, que leu o livro e fala certos pontos de vista sobre o livro. Pode acontecer de você ter um conhecimento superficial sobre o livro, sobre os shorts, e você ao mesmo tempo achar que tem um conhecimento aprofundado sobre isso. E você falar numa roda de amigos, em alguma coisa que você leu o livro ou que você tem tanto conhecimento como uma pessoa que leu o livro. Isso é uma falsa verdade. E isso acontece muito, gente. Em coisas, tô dando um exemplo aqui do livro, por ser o nosso espectro, mas isso acontece muito com coisas do dia a dia, as coisas da cozinha, as coisas esses gadgets que tem muito, né? Aprenda a fazer certas coisas em 5 minutos, tal. Isso é muito bom para você, tipo, se virar no dia a dia. Mas vamos supor, 5 lições de biologia, 5 lições de química, o que você precisa saber sobre um determinado político e tal. Você reduz o conhecimento, muitas vezes por causa do nosso tempo insano, que a gente não pode parar nenhum momento, né? Porque a gente precisa trabalhar, cuidar dos filhos, essas coisas. A gente acaba negando esse tempo de leitura, de se dedicar a esse entretenimento ativo nosso, e em 30 segundos, 1 minuto e meio, a gente acha que a gente é perito em um determinado assunto. E isso, da maneira adorniana, né, é um erro brutal, porque afasta a pessoa que mais precisa do conhecimento, que somos nós, do conhecimento verdadeiro, porque você está vendo, da maneira análoga que eu falei, as ruas do Museu do Louvre pela internet. Você não está lá. E o livro te proporciona esse aspecto de você estar lá, junto, vendo todos os detalhes, sentindo o cheiro, as percepções do lugar. E isso te traz uma realidade mais intrínseca. E aqui vai umas ideias para vocês. Normalmente eu divido os livros na minha cabeça, talvez tenha mais divisões, em 5 tipos. Primeiro, os acadêmicos, que seria, por exemplo, como esses daqui, ó. Fundamentos de Física, do Halliday, Resnick, Mecânica, onde ele vai te ensinar alguma coisa. Então ele vem aqui, ele tem algumas imagens, tal, ele te ensina sobre a energia, tal, e ele te mostra de maneira real e prática o que você pode mudar sobre o seu conhecimento de física para algo que você vai fazer, um concurso, um vestibular, algo assim do tipo. E normalmente seria o que a gente chama de leitura mais chata, né? Mas existem pessoas que gostam desse tipo de leitura. Esse meu livro eu comprei na época da faculdade, me ajudou muito a ter uma percepção melhor. Mas aqui eu já tô falando para vocês de bate-pronto uma experiência própria de que eu não gostava de leitura, tá, gente? Eu fui ler esse livro aqui na faculdade, li muitos resumos. Eu fui voltar a ler ele depois que eu tinha saído da faculdade. Isso é importante falar também nesse vídeo, que eu nunca comecei a ler desde pequeno, tá? Eu li algumas coisas e tal, mas esse hábito de leitura não era prático meu. Eu não gostava de ler. Eu tive uma chave, a chave virou, né? Quando eu percebi que eu não estava lendo mais para ter que expor um assunto, uma opinião ou algo acadêmico para um trabalho ou um negócio do trabalho, profissionalmente falando e academicamente falando. Quando eu comecei a ler para me entreter, por isso que eu estou batendo muito nessa tecla, a leitura se tornou mais fácil, se tornou mais divertida, se tornou mais, sei lá, cara, se tornou mais ótima no meu viés de poder ver sobre como as coisas estavam se saindo, sabe? Então, voltando, né? A gente tem esses livros acadêmicos, o que eu acho mais chato para quem quer começar a ler, né? Depois, a gente tem os livros de registros históricos, como a Bíblia. Esse daqui é uma versão muito legal, que é a versão em quadrinhos da Bíblia. Eu gosto muito desse livro. Eu li ele já umas 2 vezes.
Isso é bom pra quem, tipo assim, fala, Brunão, não consigo ler, tipo, uma página, mano. 5 minutos pra mim já me dá sono. Pega um livro desse, mano. Você não precisa ser religioso, tá ligado? É pra você forçar a leitura, só pra você ter um aspecto. Em vez de você ler com um teor religioso, lê isso daqui como história da antiguidade, mano. Pega isso daqui um dia e lê. História das antiguidades, as pessoas não eram tão ateias ou de outras religiões, as pessoas eram assim, ó, outras religiões, perdão, né? As pessoas tinham outras religiões, mas as pessoas dedicavam muito as suas vidas em nome da religião. Então, pega um livro desse aqui e leia, mano. Isso daqui é incrível. E é um livro grossinho, mas que você consegue terminar aí em uma semana, se pá, mesmo você não conseguindo ler. A ideia também aqui, tô falando as ideias juntos para poder te motivar. É você, tipo, pensar que você não precisa ter, sei lá, ler 50 páginas por dia, tá ligado? O hábito da leitura, ela tem que começar igual andar de bicicleta. Começa pouco e vai aumentando. Então você começa lendo uma página por dia, depois você passa para outras, depois para outras. E aí quando você vê, você tá conseguindo ler um número X. Não tenta também abraçar o mundo. Pega, por exemplo, vamos supor, a sua meta é ler 20 minutos por dia, começa a ler uma página. Aí depois de uma semana, você lê 2 páginas. Até onde você consiga ler em torno de 15 páginas, que é o que uma pessoa normal consegue ler em 20 minutos. Você conseguiu fazer isso? Você já pode fazer isso por muito tempo, mano. Você já vai conseguir ler vários livros. Aí tem outros livros, né? Além desses daqui, né? Que são de registros históricos, tem os fictícios, né? Como Harry Potter ou, sei lá, O Ladrão de Raios, do Percy Jackson. Eu não tenho esses livros aqui agora para vocês, mas eu vou colocar a imagem aí, caso você nunca tenha visto. Temos os clássicos, que seria tipo Meditações do Marco Aurélio. O Meditações é muito bom para quem gosta de estoicismo, filosofia estoica e tal, porque esse livro é muito bonito, gente. Esse livro aqui eu pago um pau. O Marco Aurélio ele foi um imperador romano. E esse livro é um diário, mano. Então, tá vendo que tá aqui, ó, 5, 6, 7, 8, 9. Isso daqui era o Marco Aurélio pegava no seu dia a dia como imperador e ele anotava reflexões sobre o dia dele. E olha como esse livro ele estimula a fantasia, né? A nossa imaginação. Estava no dia a dia, então você é obrigado a imaginar o imperador romano falando com os seus súditos e imaginar um cavalo, um castiçal, um altar, porque tem vários momentos que ele fala sobre isso de dentro do império. E ele descreve algumas cenas. E é muito bom você saber disso, porque você tá sabendo outras palavras, porque tem algumas outras palavras diferentes dos jargões populares que a gente usa. E ao mesmo tempo, ele tem certos cenários que você consegue pôr na sua cabeça e não tem aquela cronologia de um livro normal, entendeu? Dos clássicos que a gente fala, que eu vou mostrar um aqui, que você precisa se dedicar tal e saber certos pontos. Esse livro você consegue ler, manos. Tipo assim, se você pegar um vídeo no YouTube que fala o que é estoicismo, depois pega um livro desse pra ler, você já consegue ter entendimento de 90% do livro, tá ligado? Tem um outro livro clássico também que eu gosto de falar bastante, é esse carinha aqui, ó. Esse livro eu quero fazer vídeo no canal. O que acontece com o Kant, mano? O Kant, ele era professor universitário, né? Além dele ser um gênio. E o Kant, ele escreve de uma maneira, mano, muito bonita, tá ligado? Ele escreve de uma maneira muito... Como é que eu posso explicar pra vocês? Exemplificada. Só que é um livro carreirinha, tá ligado? E é um livro difícil. É um dos livros mais difíceis, tá? A Crítica da Razão Pura e a Razão Prática. Mas por que eu tô colocando um livro difícil aqui? Porque a ideia é você se motivar a ler livros no futuro onde tenha um entendimento muito abstrato, metafísico, e você se force de maneira imaginativa a ter uma conexão real com um livro desse tipo, que você não deixe só os estudiosos ou os filósofos da vida falarem que esse livro é bom porque ele é bom. Tô dando um exemplo para quem gosta de filosofia, tá? Caso você goste de algum outro livro, vamos supor, Brunão, só consigo ler Harry Potter. Mano, vai fundo no Harry Potter, lê todos. É que uma hora os Harry Potter vão acabar e você vai ter que ler outro. Mas eu tô te motivando para que você aprenda que não precisa ser só livros básicos, entendeu? Você pode começar no básico e indo escalando.
É igual andar de bicicleta, você começa com bicicleta de rodinha, depois você vai melhorando. E um outro livro que, mano, esse livro eu recomendo pra todo mundo, mano. Esse livro aqui é incrível. Pálido Ponto Azul, uma visão do futuro e da humanidade no espaço do Carl Sagan. Talvez, não sei se você sabe, né, mas ficou muito famoso recentemente por causa do Sargão Foguetes, né? Carl Sagan era o físico lá da NASA. E ele foi um dos responsáveis por toda a tecnologia da Voyager 2, né? O grande satélite. Não sei se você sabe disso, né? Mas se você pensar na ideia astronômica, se a gente morrer aqui numa guerra nuclear e tal, as Voyagers são a única herança da Terra e tá, tipo, a bilhões de quilômetros daqui, tá ligado? A bilhões, bilhões de quilômetros. Então a Voyager é uma herança real sobre nós. Uma herança real sobre nós, material sobre a raça humana. Tudo por causa do disco dourado da Voyager. Vou colocar ele aqui, mas pesquisa depois. Só que esse livro do Carl Sagan, o que acontece? Esse livro, ele é justamente uma um ensinamento de humanidade e humildade que eu, cara, é difícil você ter um livro tão sucinto e ao mesmo tempo objetivo com a explicação de como quando a gente analisa o universo, né? A gente é tão pequeno que a gente consegue ter uma vida tão boa. Então, rapaziada, o que eu quero que vocês entendam? A leitura, mano, ela mudou a minha vida. Mudou a minha vida. E são os 3 aspectos que eu tô batendo na tecla. Ela estimulou mais a minha imaginação. Ela me deu vocabulário para minha vida, que ajudou muito na minha vida acadêmica e profissional. E ela me ajudou a ter conhecimento sobre a vida, porque você lê sobre um livro de um determinado autor, mesmo por mais fantasioso que ele seja, fictício, sempre tem alguns ensinamentos que você pode tomar ele que normalmente em filmes ou em outras realidades você não consegue ter uma noção tão importante sobre isso. Então o livro, às vezes, ele te traz um insight por causa justamente da atenção redobrada que você precisa dar para você prestar atenção no raciocínio. Outra coisa importante que eu queria falar nesse final do vídeo. Não se cobre tanto como um hobby para te dar prazer no futuro. Vai ser chato no começo. Vai te dar sono, principalmente, que dava em mim. Mas força, mano. É um hábito forçado. Igual comer vegetais ao invés de comer fast food todo dia. Você sabe que fast food todo dia faz ruim. E você precisa comer vegetais para poder melhorar o seu desempenho, entendeu? Na sua vida e a sua saúde. Então, a leitura ela tem o mesmo ponto, sabe? Só que é gratificante depois quando você consegue ler. Você não precisa ler 40 livros no mês. Mas você conseguir ler um livro, acredita, cara, você já vai estar na frente de um monte de gente. E talvez esse conselho que eu estou te dando e você seja mais novo que eu, quem dera eu pudesse ter escutado um conselho desse quando eu tivesse a sua idade, eu fosse mais novo. Isso me ajudaria muito no desenvolvimento da minha vida, em vários aspectos, tá? Espero que tenha te ajudado. E não desiste, cara.